iniciar aqui a entrevista coletiva do técnico Odair Hellmann. Pode começar. Oi, Odair, tudo bem? Boa noite. Eu queria que você fizesse uma análise tática, especialmente por você ter optado o Sandri, né, como titular, 3 atacantes, que você desse uma apanhada do que você pensou quando você escalou esse time para iniciar o jogo contra o Guarani. Tá bom. Primeiro, boa noite a todos. A situação do Ângelo, né? A gente previa uma situação de menos tempo de participação, por tudo que passou, e vocês sabem também, por tudo que passou após o jogo, né? Que saiu direto, ficou 2 dias numa situação particular. Então, iríamos usar ele 45, a ideia era até usar menos. Mas como o jogo trouxe outras condições, a gente fez a mudança no intervalo, para a gente ganhar um pouquinho de jogo também por aquele lado, que no primeiro tempo a gente não conseguiu, colocar um jogador para que a gente pudesse fazer esse jogo, né, desequilibrar pelos lados. Sobre a outra? Não, é só sobre essa questão. E a questão tática do jogo, quando você leva 2 gols, um com 4 minutos de jogo, e um com 30, 20 segundos do segundo tempo, a questão de estratégia, tudo que foi montado, tudo que foi desenhado, tudo que foi pensado, ela vai para um outro plano. Ela sai do contexto planejado, sai do treinamento, né? O jogo se transforma e aí você tem que buscar soluções. Acho que a gente demorou uns 25 minutos para entrar no primeiro tempo, porque eles conseguiram o primeiro gol muito rápido, um erro nosso. O adversário ganha confiança, ganha estabilidade, e depois que a gente conseguiu tranquilizar o jogo, fazer o nosso jogo, tentar fazer o nosso jogo, a gente começou a entrar na partida, mas aí faltou o outro lado, faltou o lado de finalizar melhor, né, de acabar melhor a jogada, do penúltimo passe, do chute, da finalização, e basta ver isso no segundo tempo. A gente muda a estratégia, busca uma outra variação para continuar com o volume, continuar com a posse, mas ser mais incisivo, mais vertical, né? Conseguir definir melhor as jogadas. A gente levou o segundo gol com 20 segundos. Então, a estratégia pensada, ela teve que se redobrar para buscar o resultado, e a gente não conseguiu buscar o resultado hoje. Boa noite. Boa noite. Depois do jogo contra o Mirassol, você falou assim: quando eu cheguei, me disseram, o Santos tem uma grande dificuldade de virar as partidas, né? E conseguiu contra o Mirassol. Mas uma outra dificuldade enorme do Santos é vencer fora de casa. No ano passado, você venceu 1 no Paulista fora de casa, só 7º ano. Dá para fazer um diagnóstico, embora seja só sobre o primeiro jogo fora de casa com a equipe, né? Dessa dificuldade do Santos, também o que foi de passado, desde os trabalhos do ano passado, do porquê o Santos fora de casa vai tão mal e não consegue vencer. É mais um ponto que você está me colocando. A gente conseguiu no primeiro jogo quebrar alguns tabus, e no decorrer do nosso trabalho nós vamos ter que quebrar outros como esse. Nós vamos ter muito trabalho, e sabíamos disso quando viemos para cá. Todos que estão aqui sabem disso, que a gente precisa trabalhar muito para que a gente consiga estabilizar, equilibrar, independente da variação tática, independente do sistema, que a gente consiga equilibrar ofensivamente e defensivamente a equipe, porque daí você vai ficar mais forte, vai entrosar melhor, o teu jogo vai pro campo com mais facilidade, né? Com mais leveza. A gente não pode esquecer que nos últimos 2 anos vem de uma dificuldade grande, não só nesse aspecto de fora de casa, mas dentro de casa também. Então a gente vai buscar essa evolução, tem que buscar a evolução. Os jogadores sabem disso, estão trabalhando, estão se empenhando, estão dedicando. Não faltou correr, disposição, luta. O que a gente precisa evoluir agora também na parte técnica, precisa evoluir também na parte tática. São aspectos importantes para que cada vez mais a equipe esteja forte, equilibrada e tenha uma estabilidade de resultado, né? Quanto mais oscilação de resultado você tem, menos confiança você vai adquirindo, você tem que buscar mais soluções. Então a gente tem que ter calma, né? A gente não pode nem pela vitória achar, e nós não achamos, e eu mesmo falei isso na entrevista coletiva, que está tudo certo, porque tem muita coisa a se fazer, muita coisa a buscar durante o processo, e na derrota também. O que nós temos que ter é da vitória e da derrota lições importantes, né? Uma equipe que sofre o gol com 4 minutos e depois sofre o segundo gol, que busca uma variação, conversa no vestiário, se estabiliza, descansa, retoma, visualiza outro aspecto de movimento para buscar esse empate, depois buscar a virada, leva um gol com 20 segundos, tudo que foi pensado, tudo que foi
tentado tem muito mais dificuldade. Então são aspectos que a gente precisa evoluir, né? O trabalho, os jogos, esse tipo é duro, né? Ter que evoluir com derrota, mas temos que evoluir, temos que crescer e já no próximo, na partida, estabilizar melhor, mostrar uma evolução nesses aspectos que a gente não teve bem hoje. Boa noite. A gente fala um pouco de aspecto tático na primeira pergunta, mas eu queria tocar um pouco no meio-campo contigo. Você iniciou a partida com 3 jogadores de meio, né? Me pareceu que o Sandro e o Zanocelo mais avançados para tentar te dar essa criação por dentro, enquanto você tinha jogadores de velocidade abertos. Depois você alterou esse sistema com o Ângelo, né? Com 4 atacantes, voltou a ter um time com mais atacantes. O torcedor do Santos pergunta sobre essa questão do meio de campo, né? Desde a saída do Lucas Lima, vários jogadores foram testados na posição, em diferentes esquemas. Eu queria que você dissesse qual é a solução que você pensa para esse setor de criação por dentro. A solução é o que a gente está buscando. Hoje a gente saiu com 3 meio-campistas, 3 jogadores que têm condições de marcação e de jogar, de ter passe. Eu acho que até a gente teve, depois dos 10 minutos do primeiro tempo, onde a gente comete o erro da saída de bola e dá a possibilidade do pênalti de 1-0, que você traz o time da casa com toda a confiança, e eles fizeram essa pressão nos 10 primeiros minutos. Eu acho que depois estabilizou mais. E aquilo que a gente tinha pensado para um jogador a mais de meio, para ter um pouco mais de controle de jogo e não só jogar na transição, não só apostar no contra-ataque, porque você também precisa ter equilíbrio nesse principal setor, que é o meio-campo. E a gente tentou fazer isso com um homem com característica de posse, de passe, e até antes do jogo, com a chuva que caiu, com o campo que estava, a estratégia teórica ela tinha tudo para dar certo. A gente saiu muito rápido atrás do placar. Isso gera outras instabilidades durante a partida. Então essa busca de meio campo, eu acho que a gente tem que fazer essa busca e está fazendo nos treinamentos e nos jogos, com derrota, com vitória, mas estamos trabalhando para buscar com vitórias, corrigir ganhando, né? Que é muito melhor. Essa evolução, essas peças, essas características que se encaixem e que dê uma estabilidade e um equilíbrio para a equipe. Tanto ofensivo, na parte de que a gente precisa evoluir na parte de definição. Hoje até no segundo tempo a gente chegou muitas vezes com um cruzamento, com um penúltimo passe, mas ele não entrou, sempre faltou uma situação melhor. E esse equilíbrio defensivo. As peças nós vamos visualizando no decorrer dos jogos, como hoje a gente já buscou uma variação, vamos visualizar quem está bem para a próxima partida, para a gente buscar esse encaixe de meio campo e ofensivo e defensivo. Uma pergunta, queria saber da diferença na sua cabeça, Marcos Leonardo para Juan. Hoje foi uma partida que o Marcos Leonardo participou pouco, né, em termos de ter oportunidade, não só de finalizar, mas de criar jogadas também. Como que você vê as características desses dois jogadores? O Marcos é mais para que tipo de jogo? O Juan você enxerga que se encaixa melhor de que forma? Não, eu acho que o Marcos tentou participar do jogo, né? O jogo ficou difícil no aspecto de receber uma bola mais limpa, né? Então isso também dificulta para o atacante. Quando as bolas entraram, ele tentou fazer o pivô, ele tentou participar do jogo, teve até a oportunidade de finalização e se precipitou um pouquinho na ação, né? Um pouquinho mais de calma, na vontade de fazer a finalização rápida. Às vezes não está o corpo tão equilibrado, mas ele participou, ele tentou, ele movimentou. São características diferentes. A gente tentou fazer um movimento de 2 jogadores por dentro para dar um pouquinho mais de volume também, porque a equipe do Guarani baixou muito as linhas, né? Baixou bastante as linhas e a gente ficou sem a saída tão forte pelo meio, com a saída curta, e aí abriu a partida da amplitude no jogo para ter esses caras pesados por dentro, para também uma definição, e a gente teve essas jogadas. O Soteldo teve 3, 4 ou 5 que conseguiu limpar e a área estava preenchida, mas o refino final hoje nos faltou. É isso que eu falei da parte de finalização. A gente até não conseguiu finalizar limpo, né, para que o goleiro fizesse uma grande defesa. Esse aspecto a gente precisa evoluir. E os dois com uma característica um pouquinho mais diferente, o Marcos com mais força, com mais explosão. E a gente vai dar confiança a todos do grupo para que eles possam dar uma boa resposta sempre. Desculpa, pode ir.
Em relação ao setor de meio de campo, é o mais questionado do Santos, tanto pela torcida como também desde o ano passado. Como é o olhar de vocês para essa garotada da Copa São Paulo? O Ivonei vem se destacando, o Alan também é um garoto que vem há uns 2 anos sendo destaque na categoria de base. O Santos enfrenta amanhã a Fortaleza pelas quartas de final, ainda está na Copinha, mas existe essa possibilidade de trazer reforços também da categoria de base? Assim, eu tenho muita calma para responder sobre esse aspecto, porque o que a gente não pode fazer aqui, eu nunca fiz na minha carreira e não vou fazer, é que a cada partida 2, 3, 4, 5 não prestam. Que não podem jogar mais, ou que a solução é sempre o que está fora. Essas coisas não acontecem no meu trabalho. Eu busco sempre soluções, visualizo, estudo, vejo o que a equipe está produzindo, tento buscar alternativas de variações táticas, variações técnicas, de característica, mas eu sou um treinador que dou confiança aos jogadores, né? E o tempo necessário para que ele possa também melhorar, possa evoluir, possa buscar uma melhor performance, não só individual, mas também coletiva, porque o mais importante é o coletivo. Isso vai potencializar as individualidades. São jogadores que estiveram com a gente, devem, após a Copinha, também estar com a gente, e quem, durante os treinamentos e nos jogos, for ganhando oportunidade, for recebendo oportunidade e mostrando dentro do campo evoluções coletivas e individuais, certamente seguirão ganhando oportunidades. Então a gente tem que ter calma nessas avaliações, e não aquilo de não tomar decisões, mas calma, não precipitação, porque senão você acaba daqui a pouco não tendo opções, porque você mexe toda hora, você troca toda hora, você não gera nenhum entrosamento. A gente tem alguns jogadores que estão entrando na equipe, isso vai demandar um tempo, então a gente tem muita coisa para fazer, muito trabalho a fazer, mas a gente vai fazer e vai conseguir. Daí, você já colocou o Soteldo em duas posições diferentes, né, nesses 2 jogos. Muita gente entende que o Soteldo era um jogador que, pelo lado, ele riu demais, você já botou ele no meio. Depois desses 2 jogos, você já tem uma clareza melhor de onde que você pretende usar mais esse jogador, ou você vai continuar mesclando, fazendo testes com o Soteldo? Eu vi muitos jogos do Santos antes de vir para cá. E, por exemplo, vi um jogo do Santos contra o Palmeiras que o Soteldo jogou por dentro e jogou muito bem. No início do primeiro jogo, a gente iniciou com o Soteldo por dentro, visualizou que estava com alguma dificuldade e fez um movimento que acabou se tornando produtivo para a nossa equipe, principalmente no segundo tempo, e a gente conseguiu. Hoje a gente usou ele mais pelo lado do campo, porque ele tinha a vitória pessoal, ele tinha o drible, ele estava conseguindo desequilibrar naquele setor, só que a gente não conseguiu aquele refino final, tanto na finalização dele próprio, que finalizou algumas vezes, e até no preenchimento da área, no penúltimo passe, numa tabela. A gente vai usar ele pelo lado esquerdo, em alguns momentos vai usar ele por dentro. Ele é um cara de velocidade, ele é um cara de drible, e ele sabe jogar nessa função por dentro também. Já deu boa resposta ali. A gente vai visualizando jogo a jogo, estratégia a estratégia, para ver o que melhor for para o Santos, para que a gente possa usar. Última pergunta. Odair Helman, Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americana. O time em alguns momentos teve um pouco de nervosismo na hora da finalização, no último passe. Você sente que os gols que o time tomou cedo talvez prejudicou o setor ofensivo, talvez um nervosismo de último passe, uma finalização que acabou não saindo da maneira que o jogador queria? Eu acho que alguns passes durante o jogo, até falei do campo, mas não estou aqui justificando o campo pela situação do passe. Em alguns momentos a gente tentou forçar o passe um pouquinho por dentro, onde estava muito fechado, a gente tinha que buscar um pouquinho mais desequilibrar nos lados, onde a gente conseguiu as vantagens, conseguiu desequilibrar, conseguiu chegar, ter cruzamento, ter finalizações. Como eu disse, não só na parte das finalizações da parte ofensiva. Quando você entra para um jogo e com 4 minutos de jogo você leva um gol, você passa toda a confiança da partida ao adversário. Mas com 10, 15 minutos nós conseguimos retomar, tentamos colocar a bola no chão, tentamos abrir o jogo, tentamos chegar, e eu acho que no segundo tempo tivemos mais volume, mas esse volume hoje a gente não conseguiu transformar em finalizações mais limpas e em gol, e acabamos montando uma estratégia, pensando uma situação de mudança no intervalo, e ela por si só, com você receber o segundo gol com 20 segundos,
e o adversário com 2-0 te torna muito mais difícil. Mas a equipe buscou, tentou, não fizemos uma boa partida, precisamos melhorar para a próxima partida e vamos melhorar. Vamos a cada vez melhorar para buscar esse equilíbrio entre, não só o equilíbrio de meio campo, ofensivo, defensivo. Nós vamos buscar esse equilíbrio, esse entrosamento, mas também buscar um equilíbrio de resultados. E na entrevista coletiva, muito obrigado, professor. Obrigado, amigo. Boa noite a todos.